Olá, alunos do 8º ano, eu sou a professora Jaqueline e essa é a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos observar alguns trechos de uma reportagem. Você já conhece esse gênero? Vamos observar? Nós iremos então explorar o gênero textual reportagem em comparação com uma notícia. Será que existe diferença entre reportagem e notícia? Existem sim algumas diferenças bem básicas e nós vamos conhecê-las hoje. Vamos também reconhecer alguns elementos de coesão e coerência em textos informativos. O que são textos jornalísticos e para que servem? Você já parou para pensar por que é que a gente estuda esses textos jornalísticos? Você vem estudando desde lá atrás, quando você começou na escola, estudou a notícia, estudou a reportagem, o artigo de opinião e tantos outros elementos que circulam em mídias sociais jornalísticas. Para que você acha que eles servem? Vamos pensar um pouco? São textos que circulam em mídias sociais, tais como jornais, revistas e internet. São usados para a divulgação de acontecimentos ou opiniões. Então, para que a sociedade fique sabendo das coisas que acontecem, existe aí a mídia da informação. Nós temos hoje veículos informacionais que atuam na internet, que atuam na TV, nas rádios, em jornais impressos, revistas, e eu tenho certeza que todos os dias você tem contato com esse gênero textual. Ele é muito importante para manter toda a sociedade informada de tudo o que está acontecendo. Vamos ler então. A notícia, ao contrário da reportagem, é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente no nosso dia a dia. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação, que são jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Esse texto informativo se baseia em acontecimentos do dia a dia. Então, quando acontece algo inédito, nós temos aí divulgado nesses espaços as notícias. Nós já trabalhamos esse gênero notícia em outros momentos, você se lembra? A notícia é um texto de cunho informativo, possui sequências descritivas e narrativas. É um texto relativamente curto em comparação com a reportagem, por exemplo, que é um texto mais longo, mais elaborado, mais aprofundado. É veiculada nos meios de comunicação, tem uma linguagem formal, clara e objetiva. Então, esse é o gênero notícia. Na notícia, nós temos textos com título, que é um título principal e um título auxiliar. Textos em terceira pessoa, então são textos impessoais, em que não se tem um eu que fala, mas ele trata sempre de ele, elas, ou acontecimento, aquilo que ocorreu. Uso do discurso indireto, geralmente, fatos reais, atuais e cotidiano. Por exemplo, vamos supor que houve nessa semana a inauguração de um viaduto na sua cidade. Os jornais locais irão lá, irão filmar, irão fazer a entrevista e vão noticiar este fato, vão contar esse fato inédito que aconteceu na sua cidade. Isso é notícia. Observem então o trecho de uma notícia. Homem-morcego ou homem-aranha? Ato foi em protesto a decisões judiciais contra pais divorciados. É embaraçoso, diz chefe de polícia. Batman invade o palácio de Buckingham. Um homem fantasiado de Batman conseguiu ontem driblar a segurança do Palácio de Buckingham, residência da família real britânica em Londres, e pendurar uma faixa em uma de suas sacadas frontais, em protesto contra restrições judiciais ao direito de pais divorciados de verem seus filhos. Militante do grupo Pais pela Justiça, o pintor Jason Hatch, 33 anos, passou 5 horas e meia na sacada, a 10 metros de altura, mostrando os músculos, acenando e dando socos no ar, até ser retirado de lá e detido pelos policiais. Então, observe que aqui nós temos um fato inédito.
não foi uma reportagem falando sobre pais divorciados, ou uma reportagem mais aprofundada falando de pessoas que fazem protestos fantasiados, e sim um fato de um homem ter invadido um palácio de Buckingham para fazer um protesto vestido de Batman. Então é um fato inédito, ok? Nesse caso, nós podemos observar, então, as partes do texto. Eu tenho um título e tenho um subtítulo. Na atividade 1, você terá que observar algumas questões. Pense um pouco. Vamos reler. Um homem fantasiado de Batman conseguiu ontem driblar a segurança do Palácio de Buckingham, residência da família real britânica, em Londres, e pendurar uma faixa em uma de suas sacadas frontais, em protesto contra as restrições judiciais ao direito de pais divorciados de verem seus filhos. Você vai identificar agora quem, por quê, como, o que, quando, ou seja, quem, sobre quem é que fala a notícia? Por que aconteceu isso? Como aconteceu? O que aconteceu? Quando aconteceu? Esses elementos são básicos em uma notícia e assim que você conseguir identificá-los, você já estará apto para ser um bom leitor de notícias. Faça lá no seu caderno e daqui a pouquinho eu retorno. E aí, o que você respondeu? Vamos analisar? Ontem, aqui então, quem? Um homem. Quando? Ontem. Nesse caso, o ontem refere-se ao dia, vamos ver o dia da publicação? 14 de setembro de 2004. Já tem um tempinho isso, hein, gente? Mas o texto se refere a ontem. E quando seria ontem? No dia 13 de setembro de 2004, então, né? Quando ontem? Como? Driblando a segurança. O quê? Pendurou uma faixa. Por quê? Em protesto contra restrições ao direito de pais divorciados de verem seus filhos. Então, aqui nós temos os elementos básicos da notícia, ok? Agora, iremos falar um pouquinho a respeito da reportagem, que é um texto também jornalístico, mas que tem aí as suas diferenças. Assim como a notícia é um gênero textual jornalístico não literário. O que isso quer dizer? Que as histórias que serão contadas ali não são ficcionais, são histórias reais, são fatos, ok? Veiculado nos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê, criar uma opinião nos leitores. Esse elemento não estava lá na notícia, você se lembra?
Então, a notícia não tem o objetivo de criar opinião. Já a reportagem, ela se aprofunda tanto num tema e ela tem lá por trás dos seus objetivos também criar uma opinião, formar a opinião do leitor. Possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Não deve ser confundida com a notícia ou artigos de opinião. O artigo de opinião só tem o objetivo de dar opinião a respeito de um fato. A reportagem, ela é muito mais elaborada. Ela traz vários elementos de um mesmo tema, descrição, pedaços de notícias. Ela traz também opinião de alguém, geralmente a opinião de um especialista, para que o leitor consiga ali observar várias facetas de um mesmo tema e assim consiga formar a sua opinião. É expositiva e informativa, pois tem o propósito de expor informações sobre um determinado assunto para informar o leitor. Também pode ser descritiva e narrativa, uma vez que descreve ações e inclui tempo, espaço e personagens. É também um texto opinativo, uma vez que apresenta juízos de valor sobre o que está sendo decorrido. Uma reportagem é um fato ou assunto desenvolvido de forma mais aprofundada. Ela conta do que a notícia, né? Ela conta com diversos elementos para oferecer ao leitor várias versões de um mesmo tema e interpretação dos dados e acontecimentos. Então, esse texto é mais aprofundado justamente para oferecer ao leitor várias questões relacionadas a um mesmo tema, para que assim você consiga formar a sua opinião. Então, ela não vai mostrar somente um lado de uma notícia. Por exemplo, como eu tinha dito para vocês, o exemplo do viaduto. Então, inaugurou o viaduto na cidade tal, aquilo era uma notícia. Mas, de repente, é possível fazer uma reportagem dizendo inauguração de obras públicas no Brasil. E aí, fazer um apanhado dessas notícias, trazer a opinião de especialistas, verificar questões, por exemplo, voltadas para a economia, questões voltadas para a urbanização. Então, mexendo com outras questões relacionadas a esse tema. A reportagem se aprofunda muito mais do que a notícia, com o objetivo também de formar opinião. Vamos observar aqui, então, um título de uma reportagem. Hiperconectividade pode afetar convívio social na adolescência. Adolescentes lideram o ranking no uso de celulares e internet, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Por redação, 16 horas, 8 de agosto de 2018. Assinala a alternativa que aponta as características do gênero reportagem. Letra A, apresenta opinião sobre um tema. Letra B, apresenta texto descritivo e expositivo. Letra C, conta com diversos elementos para oferecer ao leitor várias versões de um mesmo tema. Ou letra D, todas as alternativas estão corretas. Qual você acha que tem mais a ver com o gênero reportagem? Responda e daqui a pouquinho eu retorno.
E aí, você conseguiu responder? Repare que aqui todas as respostas estão corretas, que sim, a reportagem apresenta opinião sobre um tema. Ela também apresenta texto descritivo e expositivo. Conta com diversos elementos para oferecer ao leitor várias versões sobre o mesmo tema. Vamos relembrar então a notícia. Notícia é um fato considerado relevante para o conhecimento geral da sociedade, por isso merece publicação. Então aqui nós temos o pedacinho da notícia que a gente viu sobre o Batman, né? O Batman que invadiu o Palácio de Buckingham. Em relação ao tipo de linguagem, qual é a diferença entre a notícia e a reportagem? Escreva no seu caderno e daqui a pouquinho eu retorno. Em relação ao tipo de linguagem, as duas se assemelham muito. No entanto, a linguagem da reportagem, ela passa a ser mais dinâmica. É uma linguagem um pouco mais solta. Mas sim, se você colocou que as linguagens são parecidas, você também acertou. Só gostaria que você reparasse que, enquanto a linguagem da notícia é formal, mais simples, clara e objetiva, a linguagem da reportagem é também formal, clara, só que é mais dinâmica, ela é um pouco mais elaborada, ela traz mais elementos. Vamos reler o trecho da notícia. Um homem fantasiado de Batman conseguiu ontem driblar a segurança do Palácio de Buckingham. O militante do grupo Paz pela Justiça, o pintor Jason Hatch, passou 5 horas e meia na sacada. Observe as palavras destacadas. Na notícia foram usadas formas de retomar uma mesma pessoa, atribuindo a eles características diferentes. A esse processo de organização damos o nome de coesão referencial. Coesão porque faz ligação dentro do texto, porque na linguagem informativa, na linguagem do jornalismo, evita-se ao máximo repetir o mesmo nome. Como, por exemplo, vou falar para vocês aqui. Um homem fantasiado de Batman conseguiu ontem driblar segurança no Palácio de Buckingham. Se eles não utilizassem outro elemento, já pensou se eles repetissem e dissessem de novo, um homem fantasiado de Batman, o pintor Jason Hatch? O texto iria ficar complicado, difícil de se ler. Então, um texto jornalístico sempre utiliza de elementos de coesão para não repetição de um mesmo referente. Então, são usadas aí outros elementos para que o mesmo referente não seja repetido. Neste caso de retomada, o militante do grupo Paz pela Justiça refere-se ao mesmo homem, só que eles chamaram ele por um jeito diferente.
atribuindo mais características, introduzindo uma informação nova e utilizando isso para não repetir o texto. Você pode fazer isso nos seus textos também e o teu texto vai ficar muito mais interessante. Às vezes você utiliza apenas os pronomes, como por exemplo, ali poderia ter sido usado um pronome. Um homem fantasiado de Batman conseguiu ontem driblar a segurança. Ele passou 5 horas na sacada. Ele faria muito bem a retomada. No entanto, não acrescentaria informações novas. E aqui, como o texto precisa ser curto, claro e objetivo, a informação nova já foi acrescentada, retomando ali um elemento anterior. E isso foi feito para que o texto ficasse mais claro, mais coeso. Agora é sua vez. Vamos reler? Militante do grupo Paz pela Justiça, o pintor Jason Hatch passou 5 horas e meia na sacada, a 10 metros de altura, mostrando os músculos, acenando e dando socos no ar, até ser retirado de lá e detido pelos policiais. Que elemento textual a palavra destacada retoma? Ou seja, aqui que se refere lá. Onde que é esse lá? Quero que você responda aí no teu caderno e já retornamos com a resposta. Você conseguiu responder? Nesse caso, a palavra lá retoma sacada. Vamos observar? Militante do grupo pela justiça, o pintor Jason Hatch passou 5 horas e meia na sacada. Ali nós temos um referente de lugar. E lá é uma palavra que retoma lugar. Então, qual é o lugar que ela retomou? Na sacada, ok? Se você colocou ainda a 10 metros de altura, ok, está perfeito. Nessa aula, nós exploramos o gênero textual notícia comparado com o gênero textual reportagem. Analisamos alguns elementos em comparação. Também estudamos a coesão e identificamos esses elementos na textualidade. Eu agradeço vocês pela participação e até mais!